Assembleia de Deus, harmonia. Deuteronômio 30, 19. Na minha tradução diz assim: hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida para que viva plenamente tu e a tua descendência. Amém? Querido Senhor, estamos diante de Ti, ó Deus, grandioso, santo, justo e bom. Te louvamos pela oportunidade, pela chance que o Senhor nos dá de conhecer a Ti, que és o caminho, a verdade e a vida. Te louvamos porque os nossos olhos foram abertos, de modo que hoje podemos fazer a distinção e com alegria te obedecer. Nos sujeitamos inteiramente a Ti. Declaramos isto em palavras e também em atitude, posto que aqui estamos para Te adorar, reconhecer a Tua soberania sobre nós, nos prostrar diante de Ti em adoração, em louvor e em ação de graças. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, que tem a missão de converter as pessoas, que Ele toque profundamente em cada um e em cada uma, a fim de que possam compreender o Teu chamado e atendê-lo em tempo oportuno. Nós pedimos isto em favor de cada pessoa que está nos ouvindo, nos vendo, tanto aqui quanto através da comunicação, chegando em suas casas e nos mais diferentes lugares. Que essas vidas sejam verdadeiramente tocadas e marcadas por Ti. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar todos. Bom, meus queridos, esta palavra estava sendo dita ao povo de Deus, à nação. Porém, ela, como palavra de Deus e com base em todos os ensinos das Escrituras, ela se aplica hoje perfeitamente a todos nós aqui. Uma vez que Deus não muda, não há variação nem sombra de mudanças nele, Ele continua o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E a sua palavra com a sua devida validade, Ele está aqui dizendo que com muita clareza, com muita transparência, Ele põe diante de cada ser humano a oportunidade de decidir entre o bem e o mal. Existem aqueles que receberam iluminações até certo ponto diferentes, em quantidades maiores ou menores, porém todos receberam o ideal para decidir, de modo que está dito na carta aos Romanos, que ninguém, não haverá uma única pessoa capaz de se apresentar diante dele e culpá-lo de não ter tido a chance, ou de estar sendo exigido algo além daquilo que ele recebeu. Até porque Deus conhece essas medidas todas, e Ele diz que a quem mais se dá, mais se pedirá. Ele seguirá essa proporcionalidade com a devida justiça, uma vez que se trata de Deus, o juiz de toda a terra. E a Bíblia diz que ninguém poderá apresentar desculpas diante dele, é o que está em Romanos 1.
não haverá uma única pessoa que possa apresentar desculpas, porque será exigido exatamente a medida daquilo que Ele mesmo concedeu. E Ele não é injusto para cobrar além daquilo que temos. Jesus foi tão enfático nesse sentido, que Ele chegou a dizer uma coisa extremamente forte. Olha o que Jesus disse em João 15, 22. Se eu não viesse e não lhes falara, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa do seu pecado. Forte, não é? Se eu não viesse, não teria pecado. Isto é, se Ele não esclarecesse, se Ele não desse, Ele não cobraria. Ele não é um Senhor injusto, Ele é justo. E aqui Jesus está exatamente afirmando isso. Eu não sei para onde vai a predestinação, né? Nós precisamos inclusive tratar disso aqui em um outro momento, com profundidade. Porque Ele está aqui se colocando à nossa disposição. Agora, com base nesse texto que a gente leu, eu gostaria de destacar um tema: perdão ou condenação? Você decide. É você que vai decidir. Ele está dizendo aqui com toda transparência: os céus, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos os exércitos celestiais são testemunhas. Ele está afirmando isso. Os céus, a terra, também todos os seres são testemunhas. Diz ele, que eu apresentei claramente, com toda a transparência, com toda a boa vontade, fazendo um esforço enorme, enviando profetas, enviando mensageiros, enviando anjos, e tomando forma humana, humilhando-se, tomando um corpo humano, e vindo marcar a nossa história, dividiu entre o antes e o depois. Foi sepultado, nasceu miraculosamente no nosso meio, nasceu de uma virgem, ressuscitou mortos, declarou a própria morte, anunciou sua própria morte e a sua própria ressurreição, fez afirmações dizendo: eu tenho poder para dar a minha vida, eu tenho poder para tornar a tomá-la. Cumpriu isso literalmente. O túmulo está vazio até hoje. Em declaração grandiosa, ressuscitou ao terceiro dia, começou a aparecer às pessoas, por cerca de 40 dias, apareceu diversas vezes, e por fim, em uma só aparição, a mais de 500 pessoas, de uma única vez, dando instruções, continuando o ministério e anunciando o reino celestial. Fez tudo isso. E aqui ele disse: se eu não viesse, não falara, não teriam pecado. Ele não estava de brincadeira aqui. Ele não estava fazendo um jogo aqui. Ele estava afirmando, porque ele disse: eu sou a verdade. E era Jesus que estava falando aqui. Se eu não viera e não lhes falara, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa do seu pecado. Agora é com você. Você quer Jesus como Salvador? Ou quer Jesus como juiz para lhe condenar? Veio para o que era seu. Os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito
de se tornarem filhos de Deus. É muita coisa ou não é? Ele nos chama o tempo inteiro. O que não há em Jesus é alguém dizer: eu não vou decidir nada. Você está enganado. Não há neutralidade em Jesus. Ele disse: eu sou a pedra angular da esquina. Ou você decide para um lado ou para o outro. E mais uma afirmação do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Lucas 11:23, ele diz: toda pessoa que não está comigo, contra mim está. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Ou você está ajuntando, ou você está espalhando. Mas você diz: eu não decidi. Não decidir nessas circunstâncias já é uma decisão. É a decisão de não decidir. E portanto você já decidiu contrário à vontade celestial. Por isto, perdão ou condenação. O Jesus como juiz. Olha o que diz João 5:22. Assim o Pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho, a fim de que todos honrem o Filho exatamente como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Jesus é o que aqui? Juiz. Porque tem gente que pensa que Jesus é só Salvador, e não é nem Senhor. É como se Jesus estivesse esmolando a atenção de alguém, pedindo, assim, com uma dependência doentia. Não, Ele é Deus, é autossuficiente em si mesmo, veio trazendo salvação, e é isso que nós veremos. Agora, precisamos assumir a nossa responsabilidade. Precisamos decidir o que é que a gente quer, porque Ele aqui está dizendo: agora não tem desculpas. Não há desculpa. Porque o céu e a terra testemunham contra aqueles que vierem dizer: eu não soube, não tinha a menor noção. Você tem uma consciência, ainda que não existisse nenhuma palavra escrita nem falada, há uma consciência aí, você seria julgado por ela, porque desde o começo do mundo até hoje também está dito que Ele se revela, sem palavras, Ele se revela. Por isso mesmo ninguém pode apresentar desculpa. Eu não sei o que é bom. O que é bom para você? Você sabe o que é bom para você e o que é ruim para você. E por que você não faz aquilo que você deseja que os outros façam a você e depois acha que não sabia? Você sabe muito bem quando está fazendo mal a alguém, quando está contra alguém. Então eis aí a própria consciência já nesse processo. E aqui ele diz, depois que ele diz que colocou a vida e a morte, a bênção e a maldição, ele diz: escolhe, pois, a vida para que vivas. Está ele aqui falando. E Deus agora vem e entrega todo julgamento ao Filho. Deus, olha Atos 10:42, e foi Ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi a Ele que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos.
juiz dos vivos e dos mortos. Romanos 14:9 diz: porquanto foi por este motivo que Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor, tanto de vivos quanto de mortos. Depois da morte, a Bíblia diz que segue-se o juízo. Hebreus 9:27. Tem aqueles que pensam que fechou os olhos aqui, acabou tudo. Não acabou nada, começou, meu filho. Começou. E aí tem dois destinos. O mesmo Jesus que afirma que chegará a dizer para um grupo que ele colocará à sua direita e um outro grupo à esquerda, no julgamento de Jesus. E ele vai dizer ao grupo da direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse mesmo Jesus, em Mateus 25:41, no mesmo capítulo, seguindo a mesma lógica aqui e a mesma leitura, ele dirá para outros: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Está muito forte, está muito forte, porém é a palavra de Deus, é a realidade. E ele está dizendo: se eu não avisasse isso, não aplicaria essa justiça. Essa justiça é aplicada porque eu vim, eu falei, eu me revelei, eu mostrei, eu ensinei, eu dei todas as chances. Os céus são testemunhas e a terra também. E ainda aconselhei: escolham, decidam o que é que vocês querem. São palavras de Jesus. E aqui, João 5:27, também lhe deu autoridade para executar julgamento, porque é o Filho do homem. Aqui é o homem, Jesus, julgando como juiz. Olha as habilidades de Jesus. Ele, Deus, e ainda com uma experiência vivencial. Ele não olhou à distância, ele não compreendeu fora dele, ele compreendeu na própria pele. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado como nós, como eu e como você, e venceu todas. E a Bíblia diz que, tendo ele essa experiência, sabe se compadecer de nós. Então não é um anjo que vem julgar a gente, é o que está dito aqui. E também lhe deu autoridade para executar julgamento, porque é o Filho do homem. Então a justiça dele será extremamente reta. E tem um dia. Por que é que muita gente, por que é que pessoas do mal não são eliminadas tão automaticamente? Porque para tudo há um propósito debaixo dos céus. Há um tempo. E o tempo desse julgamento está agendado, definido, determinado. Atos 17:31, Atos 17:31, porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor da sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso,
ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Quem é esse homem? Jesus. O dia determinado, a Bíblia diz que ele julgará com a reta justiça. Ele fará isso com uma precisão enorme, por uma razão simples: nenhum juiz hoje julga com todas as convicções. Ele julga com base em alguns escritos, em alguns fatos, em algumas descrições, em algumas defesas. Para isso tem advogado de defesa, de acusação, tem promotoria, tem toda uma ordem estabelecida para trazer a verdade à tona e subsidiar as decisões da forma mais justa possível. Porém aqui, esse juiz, Jeremias 11:20, o Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o coração e a mente de todos. Ele conhece o que está na tua mente, no teu coração. Ele conhece as tuas intenções. Jeremias agora 17:10, eu, Jeová, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Provérbios 17:3, o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem as pessoas realmente são. Isto é, esse juiz não se engana, não vai passar nenhuma performance que não represente a inteireza do ser, valerá diante dele. Ele não julga conforme a aparência, porque ele conhece o profundo dos corações dos homens. Então é este juiz. Por isso o salmista chegou a dizer no Salmo 139, a partir do verso 1, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e Tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Você pode glorificar a este juiz? É Ele que está entre nós. Ele é simplesmente o meu Pai, o teu Pai, o nosso Salvador, o Criador de todas as coisas. Nada se esconde do seu olhar. Ele contempla aonde quer que você imagine. Hebreus 4:13. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto às claras diante daquele a quem devemos prestar contas. Você pode entender isso? Conta de pensamentos, palavras, atitudes. Aí eu torno a fazer a mesma pergunta. Você quer este Deus como seu Salvador ou como seu juiz? É você que decide. Porque como Salvador, Tito capítulo 2 verso 11,
Ele é a graça de Deus que se manifestou trazendo salvação para todos os homens. A vinda dele a este mundo foi para trazer salvação, oferecer salvação. Por isso ele disse em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Amém? Essa é a intenção primária dele, essa é a intenção pela qual ele veio a este mundo. E ele diz, com a sua justiça, 1 de João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então ele tem o poder de nos perdoar completamente. E ele chega a afirmar isso em João 5:24, dizendo, em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra, esse ouve aqui acompanhado não só de escutar, mas de ouvir no sentido de submeter a ela, obedecer a ela, dar atenção a ela, dar a devida prioridade à palavra de Deus. Ele está dizendo em verdade, ele está reforçando, repetindo, para ver se entra em mim e em você, que ele está falando gravemente algo sério. Por isso, em verdade, ele está afirmando, para que fique em nós realmente esse conteúdo, vos asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é terá, é tem. Temos a vida eterna. Quem ouve com a disponibilidade e disposição de obedecer, quem ouve com inteireza, já recebeu o Espírito Santo de Deus, que é o penhor da nossa salvação. E a gente, a partir daí, já sabe que tem a vida eterna e não entrará mais em juízo. Passou da morte para a vida. Olha a forma de nos livrar desse rigor, desse juiz, que por sua vez dá tempo para a gente se arrepender, dá a chance de a gente reconhecer o nosso pecado e deixar. Porque se nós estivermos nele de verdade, guardando essa sua palavra e crendo, não entraremos em juízo. Romanos 8:1 repete isso. Portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quem aqui tem certeza que está em Cristo Jesus? Não tenho nenhum medo da condenação. Esse juízo nem nos assusta. Estamos em Deus, estamos no amor, estamos mergulhados nele, entramos na presença dele com ousadia, é o que a palavra diz, com direito de filho. Entramos na presença dele com louvor, em seus átrios com hinos, bendizendo o seu nome, louvando o seu nome, reconhecendo a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça, o seu favor, a sua longanimidade, a sua compaixão, que nos acolheu, que nos perdoou, que nos salvou e nos fez passar da morte para a vida.
A gente oferece culto não é por outras razões, é por essa razão máxima, extraordinária, maravilhosa, que por mais que a gente tente falar, não conseguiremos dissecar jamais os motivos que nos levam a adorá-lo. Porque é muito mais do que a gente pode contar. A misericórdia do Senhor, a bondade dele sobre nós é muito maior do que tudo que a gente possa contar. Então, ele aqui mais uma vez diz: se estamos nele, estamos firmados, estamos seguros, estamos tranquilos. Porque ele, esse Senhor, ele tem o poder de transformar pecadores em filhos de Deus. A gente já leu aqui, não é? João 1:11, ele veio para o que era seu e seus não o receberam, mas alguns escolhidos deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É isso que está escrito? Hein? Tem gente querendo dizer que é, mas há alguns escolhidos. Já coloca Deus num patamar de juiz mais injusto do mundo, não é? Já pensou? Ele escolheu a mim, não escolheu você. Você não precisaria de diabo mais, não era? Esse já seria o próprio diabo, que não daria nenhuma chance a você, porque você não foi escolhido, sem nenhuma interferência. Então é grave, não é? Veio para o que era seu e seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que crêem no seu nome. Você recebe essa bênção crendo, amém? Simplesmente crendo. Você não precisa pagar nada, você não precisa fazer nada, Ele já fez por nós e morreu dizendo: está pago. E Ele está aqui para cancelar o filme da tua vida de pecado. Ele vai deletar, não há nuvem que comporte e guarde essa informação, porque Ele diz: eu mesmo me esquecerei desse teu passado. Amém? Por isso que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Não há diabo, Satanás, que consiga tirar de lá e dizer: você é culpado, porque quem nos acusará se foi Cristo quem morreu? É o que está escrito aos Romanos. Ele pagou o meu pecado, eu morri com Ele ali, e ao ressuscitar, ressuscitamos com Ele. E agora nenhuma condenação mais, porque agora temos o direito. Agora a questão ainda perdura, viu? Olha lá, salvação ou condenação? Torno a falar, você decide. Vamos ver se é a gente mesmo que decide ou não. Vamos para João 3, a partir do verso mais conhecido da Bíblia, talvez o mais pregado até hoje. João 3,16 em diante, até o 19, vou ler rapidinho para a gente avançar. Porque Deus amou alguns de uma maneira tão grande, Deus amou aquele grupinho de eleitos de uma maneira tão grande. É assim que está escrito: porque Deus amou o mundo, todas as pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que alguns daqueles eleitos, o que está escrito? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Verso 17, não para não. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo para condenar aqueles que ele não elegeu. É isso que está dito? Mas tem um grupo aí dizendo que é. O Deus e amor dele para uns é Deus, para outro é o diabo. Que faz nascer e diz: esse é do inferno e não tem chance. Mas o meu Deus, o Deus das Escrituras, o Deus que não apenas tem amor, Ele é amor, é amor. Deus é amor. Amém. E todo aquele que ama conhece a Deus, nasceu de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Então vamos voltar para a Bíblia. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não apenas por um grupinho, seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê, hein? Por quê? Está aqui na Bíblia, vamos continuar. Porque não acreditou no nome do unigênito de Deus. Não é porque não foi do grupinho dos eleitos, é porque não acreditou no nome do unigênito Filho de Deus. Vamos continuar, tem o verso 19 ainda para elucidar. E o julgamento é este. Qual é o julgamento? Eu vou salvar o grupinho de eleitos e vou jogar no inferno os não eleitos. É isso? Está dizendo aqui. E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? Aí ele vem aqui e diz: o julgamento é este, é que a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram malignas. Olha o julgamento, por que é que vem. O julgamento é por isso que eu estou dizendo: você decide. Você quer Jesus como Salvador, como juiz para sentenciar você? Marcos 16:16, aquele que crê e for batizado será salvo, todavia quem não crê será condenado. Por isso mesmo ele anuncia perdão a gente de toda espécie. Paulo disse que foi salvo e era o principal dos pecadores, e a graça alcançou-lo. O alcançou. Isaías 55:6, procurai a Jeová enquanto é possível encontrá-lo, invocai-o enquanto está perto, abandone o ímpio o seu caminho, e o homem maligno as suas maquinações, volte para Jeová, pois ele terá misericórdia dele, retorne para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Se você quer conserto de Deus, tem conserto para você hoje. Vai depender exatamente
se você abraça o Evangelho e reconhece os seus pecados ou não. Mas você pode dizer: o senhor não conhece para quem está falando, eu sou muito ruim, a minha história é muito negra. Isaías 1,18, então sim, vinde, arrazoemos, diz Jeová, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão alvos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e você tiver a sorte de estar no grupinho dos eleitos, vai dar tudo certo. Agora, se você não tiver nesse grupinho, você está danado. É assim? É não, gente. Está aqui. Se quiserdes e se me derdes ouvidos, comereis o melhor desta terra. Contudo, se recusardes e fordes maldosos e rebeldes, sereis todos devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então aqui está o bem e o mal, a vida e a morte, o caminho da vida, o caminho da morte. Sabe qual é o grande problema desta geração? Da humanidade, não apenas dessa geração, mas da humanidade? O problema são as más escolhas. O problema é que historicamente a maioria dos seres humanos sempre fez as piores escolhas. Começando por Adão e Eva. Escolheram a morte e a vida. Não foi isso que houve? Lá no princípio. A multidão do governador Pilatos, quando perguntou: vocês querem Barrabás, o criminoso, ou querem o Jesus chamado Cristo? O que é que a multidão disse? Barrabás. E ele repetiu: o que é que eu vou fazer de Jesus, o chamado Cristo? Seja crucificado. As decisões são essas. A gente já leu aqui: entre as trevas e a luz, os homens escolheram o quê? Palavras de Jesus. Escolheram as trevas. Entre os dois caminhos que levam à vida e o caminho que leva à condenação, conforme está dito lá em Mateus 7, a partir do 13, os homens escolheram, a grande maioria escolhe o quê? O caminho da perdição. E ainda tem a grande confusão, não é, que perdura na mente de muitos, que é o seguinte: são aqueles que confundem tudo. Isaías 5:20, ai dos que usam o mal como sinônimo de bem e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce fel. Esses são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião, são loucos. É por isso que Deus diz: o boi e o jumento têm mais conhecimento, porque o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não tem entendimento. Está forte? Está muito forte hoje, gente. Mas tem que ser assim, para a gente compreender que o Evangelho não é brincadeira. Foi implantado aqui com Cristo derramando gotas de sangue, e depois todo o seu sangue deixando o seu corpo traspassado no meu e no teu lugar. Por isso nós temos que nos posicionar. Considerai, pois, aquele que tudo suportou por amor a vós. Precisamos assumir uma postura de homens de Deus, mulheres de Deus, servos de Deus, santos de Deus, pelo poder do sangue de Jesus. Então, meus queridos, é gente fazendo uma confusão enorme, que é bom para muita gente hoje, é o fel da desobediência. Estão aí, um lugar como esse aqui, se for chamado, ele dá um ré, não tenho tempo, não tenho tempo, para qualquer outra coisa tem tempo. Essa é a grande questão.
E aí vem esse texto dizendo: você que escolhe, bênção ou maldição. Deuteronômio 30:15: eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perene, ou a morte, destruição e infelicidade. Essa é a palavra de Deus que está falando. E aí, meus queridos, eu quero finalizar agora, para a gente terminar exatamente no nosso horário, e dizer: por favor, por tua vida, não aceite a condenação, porque na condenação o fogo não se apagará jamais. Só há pranto e ranger de dentes, é o que está escrito. Então, não queira receber apartai-vos de mim, malditos. Queira receber: vinde, benditos de meu Pai. São esses dois extremos que a gente precisa decidir. E Jesus começou a ensinar uma coisa grandiosa, Lucas 15:5. Olha o que Jesus diz: contudo eu vos revelarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar o corpo, tem poder de lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, a esse deveis temer. Quem é que tem a chave da morte e do inferno? Jesus. Isso está muito claro. Ele tem essas chaves nas suas mãos. Apocalipse 1:18. Então é a Ele que nós devemos temer, respeitar, reverenciar, porque Ele tem esse poder. Ele tem poder de fazer uma coisa ou outra. Tiago, irmão do Senhor, capítulo 4, verso 12: um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. Tu, no entanto, quem és para julgar o teu semelhante? Então aqui o próprio Deus, pela sua palavra, assume isso. E aqui ele está exatamente dizendo que ele tem, nenhum outro homem tem. Nenhum outro homem pode sentenciar ao inferno o seu semelhante. Mas ele é o legislador e é o que tem esse poder. Por isso ele está dizendo: a esse vocês devem temer. Porque tem uma coisa, olha o conselho que ele dá em Marcos capítulo 9, a partir do verso 43, olha o que ele está dizendo: e se a tua mão, levanta aí sua mão, ele está dizendo: se a tua mão, muito obrigado, podem baixar, se a tua mão te fizer tropeçar, corta-a. Melhor é entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Olha que coisa. Ele está dizendo: toma cuidado naquilo que você pega, que você prefere, nas tuas escolhas. Toma cuidado, não é para cortar a mão, literalmente, mas é para controlá-la, para que ela não faça algo que seja injusto, que não seja reconhecendo a soberania de Deus sobre a tua vida, e assim você tenha domínio próprio, e esse domínio próprio te é concedido potencial para cumpri-lo pela presença do Espírito Santo na tua vida. Se você crê, você receberá essa ajuda e esse socorro de Deus. Agora ele continua, verso 45: ou se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o. Melhor é entrares coxo na vida do que tendo dois pés seres lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga.
Verso 47: ou se o teu olho te fizer tropeçar, lança-o fora. Melhor entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois olhos seres lançados no fogo do inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. O teste é esse, é grande. Então, meus queridos, diante de tudo isso, a decisão é sua. O que é que você deve fazer? Hebreus 12, 18 e 28 diz assim: portanto, se já estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e desse modo adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O que é que você quer? Você quer que Ele te salve ou que Ele te condene? Então, escolhe, pois, a vida para que vivas. Deuteronômio 24 e 24 diz: pois Jeová, o teu Senhor, o Eterno, é Deus zeloso, é fogo consumidor. E Hebreus 10 e 31, assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você tem que escolher. Se você o quer como Salvador, Ele está dizendo: vinde a mim. Vinde que eu te recebo, venha que eu te dou alívio, confesse, deixe e alcance misericórdia. Eu te ofereço de graça a água da vida. Ele oferece tudo isso. Seu chamamento é grandioso e Ele está dizendo: se eu não fizesse tudo isso, você não seria culpado dos seus pecados, porque eu estou fazendo tudo isto e você não decide, você já decidiu. Quantos aqui já decidiram preferindo Jesus como Salvador? Se tiver alguém aqui dentro desta casa, ou aí onde você está, na sua casa, você está na presença desse Deus, e você poderá sim, não deixe, venha louvar a Deus durante esse momento. Tem alguém que quer vir receber a Cristo, decidindo agora recebê-lo como seu Salvador pessoal? Se tiver alguém dentro desta casa que ainda não fez essa decisão, eis a sua chance. E se você está em casa também, e do contrário, tem todo o período aqui do louvor e da nossa saída para você revelar esta sua decisão.